Quando o Lula é eleito, o Hugo Chávez, no começo de 2002, sofre um golpe de Estado. Ele é tirado do poder, depois tem a negociação. Ele fala, não, agora eu vou ser bonzinho. Aí colocam ele de volta. Só que estava tendo uma greve do setor petrolífero da Venezuela, que sempre foi o motor da economia venezuelana. E o que acontece? O Lula, já como presidente eleito, mas não empossado, conversa com o Fernando Henrique e fala, olha, companheiro, a gente precisa ajudar o companheiro Chaves. Porque ele tá correndo risco. Ele já sofreu um golpe de Estado, ele pode cair, porque tá tendo greve do setor petrolífero, a coisa tá feia. Tá feia. Aí, assim, sem licitação, sem consulta pública, sem nada, o Fernando Henrique manda um navio petroleiro da Petrobras abarrotado para ajudar o Hugo Chávez. Tem os registros aqui do Estado de São Paulo, Folha de São Paulo, do próprio arquivo da presidência, falando sobre isso, atendendo o pedido do Lula. E aí começa a questão dos crimes. Porto de Mariel, por exemplo, que a gente tanto fala. Porto de Mariel não foi um presente do Lula para Fidel Castro. Foi do Hugo Chávez. Como é que foi feita a triangulação? O Hugo Chávez, ele chama o Odebrecht pai, ou agora Novo Honor. Eu faço sempre questão de falar que Novo Honor é Odebrecht é o Novo Honor, né? Ele vai para uma reunião pessoal com o Hugo Chávez em Caracas e aí ele fala pro Odebrecht pai, né? Fala assim, olha, eu quero que você faça a reforma, né? A reconstrução do Porto de Mariel lá em Cuba. Aí ele fala, olha, vindo de você esse pedido, eu acho muito importante, mas eu tenho negócios nos Estados Unidos, se eu faço essa obra diretamente em Cuba, minha empresa vai sofrer os embargos americanos, então fica difícil, mas eu quero atender, né, meu comandante, né? Esse seu pedido. E aí o que eu faço então? Eu sugiro você falar com o presidente Lula no Brasil, porque ele pode fazer uma triangulação através do governo brasileiro e aí eu consigo tocar essa obra. Aí ele, pode deixar, eu vou fazer isso. Ele bate um fio pro Lula. Aí o Lula chama, né, o Odebrecht pai e fala, olha, não, ok, vamos fazer, vai ser financiado pelo BNDES. Então, quem estava pagando a obra é o quê? O governo brasileiro. A Odebrecht estava só operando. Entende? E assim, não há como provar, mas eu deixo vários indícios aqui desde os anos 80, 90, 2000 e até 2014, de que tudo indica que o Porto de Mariel ele serve como um entreposto para o tráfico internacional de drogas. Da Colômbia? Colômbia e Venezuela, principalmente. Tá? Mas isso não há provas, é importante dizer, mas há indícios de que é utilizado para essa finalidade. O primeiro narco-estado foi Cuba. Não foi Bolívia, Colômbia, México, não. Foi Cuba, ainda nos anos 80. O Joseph Douglas, no livro Red Cocaine, ele fala sobre isso e há quem diga, não, tem muita coisa ali que o Douglas fala que não é verdade, mas sim, mas quando você começa a confrontar outras literaturas, você vai encontrar ali coisas que casam. Por exemplo, a vida secreta do Fidel, do segurança dele. Eu trago aqui no livro um episódio onde o Fidel começa a negociar diretamente com Pablo Escobar para Cuba ser o entreposto para entrada de drogas nos Estados Unidos. Qual era a meta do Fidel? Adoecer os Estados Unidos por dentro, fazer eles gastarem com fronteira, fazer eles gastarem com todo o sistema de Medicare dentro do país e etc., para adoecer os Estados Unidos por dentro no conta-gotas. Ele fala isso abertamente. Só que quando ele descobre que depois o Pablo Escobar também estava trabalhando em outras frentes, ele tenta matar o Pablo Escobar. Ele tenta matar? Sim, o Pablo Escobar ele só não morreu em Cuba no final dos anos 80 porque teve um general cubano que ficou preocupado, alertou o Pablo Escobar e falou, vai embora porque você vai morrer hoje, aqui. E aí ele foi embora. Aí em 1990 tem um escândalo que
Cuba estava sendo apontada como um entreposto de drogas. E aí o que o Fidel faz? Ele mata dois coelhos com a cajadada só. Aquela velha história que a gente está acostumado a ver na política brasileira. Todo mundo é culpado, menos o líder, né? Não, eu não sabia de nada. Não, como eu não sabia? A gente vê isso bastante no Brasil, né? E aí o Fidel falou, não sabia de nada. E aí o que ele faz? Fala, não, o responsável é esse general aqui, ó. Ele fez a investigação. Ele se vingou e matou o cara, fuzilou o cara. Que evitou a morte do... General Show, o nome dele? Eu acho que é o Show. Agora, Show, né? Foi feita uma intriga contra ele. Exato, mas o motivo foi, né, justamente por ele ter salvo o pescoço do Pablo Escobar. E aí, o que acontece? Já no mandato do Hugo Chávez na Venezuela, no primeiro mandato dele, oficial, né? Vamos usar os termos oficiais aqui. O Hugo Chávez, ele queria ajudar as Farc por afinidade ideológica, mas ele enxergava um problema na questão das drogas, porque o que financiava as Farc era o tráfico de cocaína. E aí quem convence ele de que não, precisamos sim ajudar as Farc independente da questão das drogas, foi o Fidel Castro. E aí o Fidel mostra para o Hugo Chávez a ideia de que não, você usa as drogas para enfraquecer o nosso inimigo. E aí ali pelos idos de 2003, 2004, com as fontes que nós temos, não dá para você cravar um dia exatamente, mas entre 2003 e 2004 começa a nascer a estrutura do que é o Cartel dos Soles hoje, né? Que é o maior cartel de drogas do mundo. Que é Por que Cartel dos Soles? Ele é o cartel de narcotráfico que funciona dentro das Forças Armadas venezuelanas. E os Soles são as estrelas dos generais, né? Que eles têm aqui no ombro. É maior que os mexicanos? Sinaloa e companhia? Eles são responsáveis por escoar 25% da cocaína do mundo. Olha, impressionante. Nessa época ali, em 2005, 2006, o cartel de Los Soles, eles estavam escoando 90% da cocaína que era produzida na Colômbia. Olha, impressionante. Então, o que bate lá no México passava a maior parte pela Venezuela. E isso operando dentro da estrutura de Estado. Aí no ano passado a gente viu o Lula lá naquela entrevista coletiva com o Maduro. Não, porque vamos aqui criar meios para combater o tráfico de drogas na fronteira do Brasil com o maior narcotraficante do mundo do lado dele. Igual ontem, ele participou de um evento aí no combate à corrupção. O homem que promoveu o maior esquema de corrupção da história do continente. Ninguém roubou tanto quanto o Lula. E boa parte desse dinheiro foi aplicado aqui, ó, para financiar todos os membros do Foro de São Paulo. Tem aqui delações, relatos, financiamento de campanha dentro da Venezuela. Né? São vários, usando campeões nacionais para salvar o regime do Hugo Chávez e do Maduro, a própria JBS, entre outras empresas, nos esquemas de campeões nacionais. O Brasil financiando tudo isso. Tudo isso. E isso simplesmente, por exemplo, na última eleição não poderia ser falado, porque não podia. Não pode. Se você falasse, era fake news, coisas do tipo. Qual que foi o auge do Foro de São Paulo quanto poder? 2010, 2009, 2010 foi o auge deles. Depois da queda do mercado de petróleo em 2013, a morte do Fidel Castro, o afastamento do Fidel Castro foi em 2006, mas ele começa a ficar mais debilitado. Hugo Chávez morre em 2012. A gente tem a crise no mercado de petróleo em 2013. Então, o Foro de São Paulo começa a perder força e vários governos. Muitas pessoas... Eles tinham quais governos nessa época? Brasil? Eu tenho aqui... A Argentina também, porque tinha o Kirchner. Tinha. Não, eu tenho listado aqui. O Peru, sim ou não? Porque aquele lá era mais ou menos, era assim? Não, mas teve vários. O Ollanta Humala. Peraí. Eu tenho aqui listado. Acordos. É que aqui é a parte que eu tô aqui, ó. Aqui, ó. Achei. Ó. Não, aqui é quando eles caem. Aqui é a queda do Foro de São Paulo.
que eles perdem vários governos ali a partir de 2016. Mas agora eles estão num processo de subida enorme. Então Agora, fortalecendo. Então, muitas pessoas acreditaram que o Foro de São Paulo tinha acabado em 2016. Na reedição do livro que a Graça Salgueiro escreveu, ela até coloca isso, né? E acabou não se tornando um fato, né? O Foro de São Paulo ele voltou com muito mais força do que se esperava. E quem manteve a chama acesa para isso daí foi justamente a Nicarágua e a Venezuela. Com o apoio principalmente da Rússia, do senhor Vladimir Putin e da China. O Maduro só não caiu em 2019 graças a Vladimir Putin. O Maduro estava pronto para fugir em 2019 para a República Dominicana e ele recebeu uma ligação do Vladimir Putin falando para ele não sair do país, que ele ia coordenar tudo para que ele não caísse. Aí vem o Wagner Group para cá, o Putin começa, através do Wagner Group, fazer extração ilegal de ouro de minas no estado do Amazonas. Tem um estado chamado Amazonas também, né? A província do Amazonas dentro da Venezuela. O Putin começa, inclusive, a estocar muito ouro que ele está vendendo até hoje venezuelano para financiar o esforço de guerra dele na Ucrânia. Né? Ele faz coisa parecida na África também, exatamente, né? Extração na África. E agora ele está com um problema. O Putin está com um problema porque o que aconteceu na Síria. Ele perdeu as duas principais bases dele, que era o ponto de ligação da África com a Rússia. Da África com a Rússia. E se cair isso daí, vai ficar difícil de ele manter a operação logística e o esforço de guerra dele. Né? Apesar do que os propagandistas aqui, russetes do Brasil, vão falar, é isso que está acontecendo. Respondendo a sua pergunta, tá aqui, ó, na página 173. Olha só, a lista atingiu seu ápice no ano de 2011 e ao todo chegou a ter 14 países governados por nada menos que 21 membros do Foro de São Paulo. Olha. Argentina, com Néstor Kirchner e a Cristina Fernandes Kirchner. Bolívia, com Evo Morales e o Luiz Arce, que está lá até hoje. Brasil, com Lula, Dilma Rousseff e Lula novamente. Chile, com Ricardo Lagos, Michelle Bachelet, agora com o Gabriel Boric. Costa Rica, com Oscar Arias. El Salvador, com Maurício Funes e Salvador Sanches Seren, também. Vale lembrar que nessa época aqui, de El Salvador, quem trabalhava para um partido ligado para o Foro de São Paulo chegou a ser coordenador de marketing de uma reunião do Foro de São Paulo. Sabe quem foi? O senhor Nayib Bukele. Ah, sério? É sério? E aí, como é que ele deu essa guinada? Então, não sei se deu uma guinada. Ou se ele só não é um socialista que não gosta de estar envolvido com crime organizado diretamente. Eu tomo muito cuidado com essa questão. Eu já fiz vídeo explicando sobre isso, mas o Bukele tem ligações com o Foro de São Paulo. Não sei se ainda tem. Pode ser que teve uma dissidência, se afastou? Pode, acontece. O Lenin Moreno se afastou totalmente lá do Equador. Então, pode ser que aconteça. Mas que tem uma história mal explicada do Bukele com o Foro de São Paulo, tem. Equador com Rafael Correia. Guatemala, e depois com o Lenin Moreno. Só que o Lenin Moreno viu o tamanho do estrago e virou. Virou a mão. Guatemala com Álvaro Colón. Honduras com Zelaya. E agora com a Xiomara Castro, que é a esposa do Zelaya, né? Tá no poder. Nicarágua com o Daniel Ortega. Paraguai com o Fernando Lugo. O Fernando padre, Lugo. Né? Que era padre. Que era um pilantra completo. Federasta e tudo mais. Peru. Aí o Peru, o Alan Garcia, o Ollanta Humala. Né? E o Pedro Castillo agora, né? Que Pedro Castillo caiu agora no final de 2022. Uruguai com o Tabaré Vázquez. O Tabaré Vázquez, né? O José Mujica. E agora, eu esqueci o nome do presidente novo que voltou. Também não sei. Voltou não, agora né? Não, o Foro de São Paulo... Paul caiu, agora ganhou um outro. O Lacalle Pou saiu, aí o que ganhou a eleição agora também é ligado ao Foro de São Paulo. Venezuela com Hugo Chávez e posteriormente... Quem que não era de esquerda aí? Nesse período, só a Colômbia. A Colômbia não era, né? Mas depois... A Colômbia, inclusive, era com aquele que era totalmente contra o Uribe, não era? O Álvaro Uribe. O Álvaro Uribe que era dessa época, né? Só que tem um cara que não é ligado ao Foro de São Paulo institucionalmente, mas que depois
é o Santos, né? Que foi o presidente de 2013 a 2018. Ah, que fez os acordos com as Com as Farc. Farc e tal. E depois se descobriu que ele estava envolvido com propina com Odebrecht, um monte de coisa. Assim, ele não era do Foro de São Paulo, mas foi comprado e trabalhou para o Foro de São Paulo. Igual muito político no Brasil. Né? Nossa, eles estavam mandando em tudo, hein? Sim. E aí, ó, em 2016, tem a queda, né? Queda no Brasil. A queda, ó, tem na Guatemala, com o Jimmy Morales e depois E com... o México nessa época? Tava de que lado? O México... Ou ele é regido por outra lógica? Era. O PRI teve poder por muito tempo até o Vicente Fox ganhar. Romper. E... guarda-chuva. Pode deixar aí. O Vicente Fox rompe isso, o PRI perde um pouco do poder, mas o PRI tem muito poder lá ainda. Só que aí é quando começa a haver uma integração maior. O México ele vai ter uma importância de fato no Foro de São Paulo depois da queda da Dilma. Ah, tá. Uma coisa mais tardia. Porque E aí tem tudo isso aqui registrado no livro. Eu detalho isso, como o México entrou. Você acaba de assistir um corte do Caravelas Podcast. Na tela está aparecendo o episódio completo e outro corte. Muito obrigado pela atenção.